Olá, estamos iniciando pelo canal Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Lucile Maria Flotter Winter. Vamos revisitar a formação da nossa convidada e conhecer as pesquisas que vêm sendo conduzidas na Universidade de São Paulo. Vamos também discutir a educação e o desenvolvimento científico brasileiro. A nossa convidada é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, onde também obteve o seu doutorado e sua livre docência. Pesquisa organismos da família Trypanosomatidae nos aspectos moleculares, principalmente Leishmania e Trypanosoma. Publicou 95 artigos em revistas científicas e 4 capítulos em livros. Orientou 7 teses de mestrado e 10 de doutorado. Foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisadora do Instituto Butantan. Recebeu inúmeros prêmios e homenagens, dos quais destaco: membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Prêmio Zygmunt Brenner da Sociedade Brasileira de Protozoologia e Prêmio Júlio Pudlis da Universidade de São Paulo. É presidente, atualmente, da Sociedade Brasileira de Protozoologia e membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E, atualmente, é professora titular de Fisiologia da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, professora Lucile Maria Flotter Winter, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação acadêmica e a experiência que teve até chegar a ser docente da Universidade de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao professor Isaac Reutemann pelo convite, é uma honra estar participando com ele desse evento. Isaac, você esqueceu entre um dos prêmios, o prêmio que eu mais me orgulho, que é o prêmio Reutemann, que era concedido em Caxambu nas reuniões da Sociedade de Protozoologia. Então, muito obrigada pelo convite. Respondendo a sua pergunta, eu acho que assim, eu sempre fui muito inquieta, né? Assim, enquanto criança ou mais para frente, eu acho que eu continuo inquieta, né? Então, no ensino médio, que naquela época a gente chamava de científico, que foi o que eu fiz, eu já pensava numa carreira na área biológica, mas assim, de maneira pragmática, era ou medicina ou odontologia, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu percebi que eu não lidava muito bem com o sofrimento alheio, o que podia ser um problema na atuação nessas profissões. E eu tive excelentes professores, tanto de ciências quanto de biologia, e uma professora de biologia, então, já no científico, foi a minha inspiradora e que me fez decidir pelo bacharelado em ciências biológicas. Aí eu fui fazer vestibular, na época era o CECEM, e aí, para ter uma ideia da minha inquietude, né, naquela época a gente podia colocar uma segunda opção na hora da inscrição. E só para vocês terem uma ideia, a minha segunda opção do CECEM era fonoaudiologia.
Ciências Biológicas e Fonoaudiologia. Bom, eu entrei no IB, no Instituto de Biociência da USP, fiz minha graduação em Ciências Biológicas, e, ao mesmo tempo, eu fui chamada, já no segundo ano da graduação, eu fui chamada pela minha professora, no colégio estadual, onde eu fiz o científico, para dar aula no ensino médio. E eu tive uma ótima tutora aí, como me dirigindo, me ensinando a arte da docência, né? E nessa experiência eu percebi que eu gosto de dar aula, mas aí conforme a graduação foi seguindo, eu também percebi que eu não queria ficar só no magistério, mas que eu queria enveredar pela pesquisa. E aí eu fui, depois de cursar a bioquímica na graduação, eu percebi que aquele mundo das moléculas era o que me encantava. Então, quando eu acabei a graduação, eu fui para o departamento de bioquímica do Instituto de Química fazer a pós-graduação. E o meu orientador, professor Francisco Lara, logo me convenceu a fazer doutorado direto, e assim eu fiz. Ainda na pós-graduação, todo o grupo do professor Lara foi contratado como docente na Universidade de Campinas. Estava acontecendo a criação de um centro de biologia molecular e engenharia genética que acabou não se concretizando. Então, eu acabei o doutorado sem bolsa, sem emprego, mas defendi e fui contratada como docente. Então, aí a gente começa a peregrinação, né? Eu fui contratada como docente no Departamento de Genética do Instituto de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E lá eu fiquei por 2 anos. E aí, por razões pessoais, eu queria voltar para São Paulo e acabei sendo contratada no Serviço de Genética do Instituto Butantan. E lá o projeto era desenvolver uma nova vacina contra a poliomielite. Era mais ou menos nos anos 80, e foi muito interessante aprender um pouco sobre vacinas e sobre virologia, né? E após 5 anos do Butantan, apareceu uma nova oportunidade na carreira acadêmica, quando o professor Ernei Camargo estava reformulando o departamento de parasitologia do Instituto de Biociências, da USP, e nos chamou para compor o departamento. E ele, sempre com a visão de futuro, né, que ele tem, ele via a necessidade de ter docentes atuando em biologia molecular na parasitologia, então fazer uma parasitologia mais moderna. Eu fiquei nesse departamento por 15 anos, até surgir a possibilidade de um concurso para professor titular no departamento de fisiologia, onde eu estou hoje. E aí, assim, como eu me tornei uma parasitologista, eu costumo dizer que eu fechei o ciclo. Eu saí do IB, fui para o IQ, para o UFRJ, para Campinas, para o UFRJ, para o Butantan, para o ICB e voltei para o IB, meu hospedeiro de origem, fechei o ciclo biológico, o local onde eu fiz minha graduação. Acho que rapidamente é essa a minha história. Você, com a descrição desse ciclo, né, provou, né, ou sugeriu que a ciência é redonda, né? A ciência é redonda. A nossa Terra é redonda. Professora Lucy, tem atuado na pesquisa em aspectos moleculares de protozoários que causam as leishmanioses, né, e a doença de Chagas. Poderia destacar alguns pontos que considera importante nas suas pesquisas? Na ida para o departamento de parasitologia, a condição imposta pelo professor Ernei era que nós poderíamos fazer o que a gente quisesse, desde que fosse um parasita, para encaixar dentro do departamento. E ele nos deu um tempo para a gente ir para a biblioteca, estudar e tentar achar um modelo e formular um projeto no qual a gente fosse trabalhar. E ele fazia discussões semanais com esse grupo que ele contratou, né, para trabalhar com biologia molecular de parasitas.
E aí, assim, dentro das conversas e dos estudos, o professor Ernei tem um banco de trypanosomatídeos, né? Então, essa facilidade de ter o banco de trypanosomatídeos no departamento me fez optar por leishmania e também, em paralelo, por Trypanosoma cruzi. E o interesse inicial era em diagnóstico e identificação desses organismos por DNA. Isso aconteceu mais ou menos nos anos 90, né, do milênio passado, do século passado, né? E esse interesse, no fim, acabou se aperfeiçoando, e até hoje eu mantenho esse assunto como uma das linhas de pesquisa do departamento. Eu vi o PCR aparecer, né? Aí a gente aplicou o PCR para fazer esses diagnósticos e de identificação, e hoje a gente tem uma patente para detecção e identificação de organismos do gênero Leishmania em amostras biológicas, utilizando um aperfeiçoamento do PCR que explora a curva de fusão do DNA amplificado, chama High Melton Resolution, HRM, com o qual a gente consegue identificar precisamente qual é a espécie de Leishmania que está presente naquela amostra. Isso é muito interessante porque abre perspectivas de estudar qual o melhor fármaco a ser utilizado, qual o prognóstico da doença quando a amostra é humana e assim por diante. Com o passar do tempo, no laboratório, eu comecei a investir em outros aspectos na pesquisa dos trypanosomatídeos, e muito que causado como a busca de alvos para identificação levantava outras questões, por exemplo, relações filogenéticas, né? A gente começou a usar esses alvos para estabelecer relações filogenéticas, então a gente estudou um pouco de filogenia desses organismos, mas também eu comecei a aprofundar no entendimento do papel biológico, fisiológico de algum desses alvos. Então apareceu a enzima arginase, e ela se tornou bastante interessante porque os estudos mostram que ela é muito importante no estabelecimento da infecção por Leishmania, né? Então, mostrando, essa é uma outra linha do laboratório que está tentando entender essas relações entre o parasita e o hospedeiro, utilizando ferramentas como transcriptômica, metabolômica, construção de mutantes nocautes de alguns desses alvos, para entender como é que se dá essa relação. E aí a gente consegue abrir possibilidades para interferir na relação, né? Para tentar indicar novos fármacos, por exemplo, ou então como que a gente pode interromper a parasitose, né? A infecção por esses organismos. Professora Lucile, exerce a sua função na universidade mais importante do país, a Universidade de São Paulo. Qual seria a sua visão sobre a educação no Brasil como um todo? Eu acho que, infelizmente, a educação no Brasil vem se deteriorando ao longo do tempo, né? A gente percebe isso claramente, que os alunos chegam com uma base menor e, na verdade, esse é um assunto vasto, né, para ser analisado em uma só resposta, mas existem várias variáveis aí que estão envolvidas nessa deterioração, né? Mas eu acho que um dos problemas bases, um dos problemas centrais nessa má formação é justamente uma
um problema na formação de um pensamento lógico, né? De formulação de perguntas, né? Então, o aluno é um papagaio repetidor daquilo que ele ouviu, né? Mas ele não tem um pensamento crítico, ele não é capaz de formular perguntas, portanto, o desafio científico passa muito longe dessa história. E uma das coisas que eu vejo que é importante, e acho que eu, na minha primeira resposta, falei muito disso, quer dizer assim, eu tive excelentes professores, tanto de ciências, de biologia, de matemática, de português, e esse tipo de professor nos dá um suporte, né? Ele valoriza, né, a atividade do estudante, né, quando a gente tem um bom professor. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é a necessidade de se valorizar o professor. O professor é muito desvalorizado no Brasil. Eu não consigo entender como pais se preocupam e dão valor a coisas materiais, como casa, carro, tênis da moda, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, e na hora de entregar a coisa mais preciosa que ele tem, que é o cérebro do filho dele, ele não se preocupa com isso. Ele não valoriza o professor que vai trabalhar essa coisa tão preciosa que é o cérebro dessa criança. Enfim, como professor, o meu objetivo é ensinar o aluno a pensar. Eu acho que a informação está disponível, hoje mais do que nunca, né? A gente pergunta para o Dr. Google e ele vem com uma série de respostas para a gente. Só que o que a gente faz com aquela informação toda? Se a gente não tiver um espírito crítico, se a gente não tiver a capacidade de analisar aquelas informações, a gente não vai saber o que fazer com ela. Então, eu acho que é isso que é importante, ensinar uma maneira crítica de olhar essas informações para poder utilizar essas informações da melhor maneira. Acho que aí é que mora o nosso desafio atual, né? Professora Lucília, atualmente é a presidente da Sociedade Brasileira de Protozoologia e também membro da diretoria da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Poderia fazer uma análise do desenvolvimento científico brasileiro? Bom, eu acho que a pandemia tem mostrado a importância da ciência. Eu acho que nunca se falou tanto em ciência no Brasil como a gente está falando hoje. E a gente também pode ver que uma grande parte dos profissionais, dos cientistas, né, das pessoas que fazem ciência no Brasil, estão desempenhando um bom papel. Novamente, a gente esbarra naquilo que eu venho colocando como a boa formação, né? Se nós não tivéssemos grupos já dominando o sequenciamento de DNA, jamais teríamos sido capazes de sequenciar o genoma do vírus, por exemplo. E também do que está acontecendo hoje, acompanhar o aparecimento dessas variantes que tanto nos preocupam, né? Se não houvesse uma Fiocruz, um Instituto Butantan, já atuantes, tanto na fabricação como na distribuição de vacinas, jamais teríamos conseguido, em pouco tempo, absorver a metodologia mais clássica e estaríamos muito atrasados na vacinação, porque a gente não teria quem pudesse fazer. Então, essa formação, essa possibilidade da gente ter pessoal já disponível, já com toda a instrumentação para atuar nessas áreas, é muito importante. Mas eu acho que falta muito incentivo, muito investimento, muito suporte no desenvolvimento de novas tecnologias. O que eu quero dizer é assim, pesquisadores bons nós temos, mas falta suporte, falta incentivo para a gente atuar em desenvolvimento de novas metodologias, como essa vacina de mRNA, por exemplo, né? Só lembrar que essa vacina aconteceu porque a pessoa que estava pesquisando esse assunto já fazia isso há muitas décadas.
Então, ela não aparece do nada. E se a gente não tiver essa estrutura de formação e de possibilidade de formar grupos fortes, né, que atuem nesse desenvolvimento, nós vamos ficar muito para trás. Isso só para falar dessa área que a gente atua, né? Porque, assim, tanto na SBPC, que é uma sociedade muito aberta em todas as áreas do conhecimento, né? Eu vejo que esse desalento pela falta de suporte e incentivo é geral, ele atinge todas as áreas, né? Então, eu acho que isso é bastante preocupante. E isso passa pela formação de pessoal, passa pelo estabelecimento de grupos importantes de pesquisa e também de uma ação, de uma atividade que a gente não faz no Brasil, que é a passagem desse conhecimento para a indústria, para a inovação, para a tecnologia, né, para a aplicação desse conhecimento que está sendo gerado, que também precisaria ser fortalecido, né? Essa conversa entre a academia e as empresas deveria acontecer com mais frequência. Então, eu acho que o Brasil que queremos passa por essas ações, né? E eu reitero que a formação de pessoal, que é hoje muito preocupante, porque eu vejo jovens doutores ou pós-graduandos bastante desanimados, e acho que a gente precisa dar apoio a esse pessoal. Professor Lucília, o movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens na construção dos caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo. Nesse finalzinho do programa, poderia enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Eu acho que apesar do momento delicado que a gente vive no país, em termos de apoio aos jovens, né, tanto os jovens pesquisadores já formados, os graduandos, os pós-graduandos, a minha mensagem é: não desistam, temos que ir em frente. E é interessante que o título desse programa fala do Brasil e do mundo, né, que queremos, né? Então, assim, se não houver oportunidade no Brasil, tem que ir para o mundo. Eu acho que a gente tem que fazer a globalização. Eu acho que o que é importante hoje é utilizar o conhecimento gerado, gerar novos conhecimentos quando aparecem novas questões, para melhorar as condições de vida das pessoas e do planeta. Eu acho que pensar na humanidade e na vida em geral, como mostra a ciência, a origem da vida é uma só. Portanto, somos todos irmãos. Todos os seres que habitam esse planeta devem ser respeitados em toda a intrincada rede de relações que mantém o equilíbrio da vida. E eu acho que esse é o bem mais precioso que nós temos. E é esse bem que a gente deve cuidar com carinho, com cuidado, independente da área de atuação. Então, eu acho que é importante que os jovens trabalhem pela justiça e pela igualdade para todos os seres vivos e para todo o nosso plano, para todo o equilíbrio do nosso planeta. Bela mensagem, professora Lucília. Antes de encerrar o programa, eu gostaria de esclarecer a quem nos ouve, né? A professora Lucília, no início da entrevista, mencionou o Prêmio Reutemann, né? E ela é uma das vencedoras do Prêmio Reutemann. E esse Prêmio Reutemann era um prêmio que anualmente se dava nas reuniões feitas em Caxambu, Minas Gerais, de pesquisa básica em doença de Chagas, que foi a semente, inclusive, para a implantação, a fundação da Sociedade Brasileira de Protozoologia. E nessas reuniões anuais, né, que duravam uma semana,
a maioria do público eram estudantes, né? 400, 500, 600 estudantes de graduação e pós-graduação de todo o Brasil. E resolveram dar o nome, o prêmio Reutemann, né? Que depois se expandiu, começou com o prêmio Reutemann masculino, depois feminino, depois internacional, que havia muitos pesquisadores de outros países, né? Teve um ano até que nós demos um prêmio infantil, uma vez só. E isso era para que o ambiente do evento, do congresso, fosse informal, que não houvesse barreira entre cientistas e estudantes. E, inclusive, o nosso prêmio, que eu passei a não mais frequentar os congressos, e ele acabou, né? Ele repercutiu em revistas europeias, me convidaram para fazer o prêmio na Argentina, etc. E isso aponta muito para que a professora Lucília falou na educação. Ela deve ser prazerosa, lúdica, né? E o exercício do pensamento crítico é muito importante. Professora Lucília, gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação no nosso programa, sucesso nas suas atividades na USP, na Sociedade Brasileira de Protozoologia e na Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Muito obrigado. Eu que agradeço, Isaac. Sim. Pode falar, Lucília. Não, eu que agradeço. Foi um prazer enorme participar. Eu tenho uma enorme admiração por você sabe disso. E parabéns aos organizadores do programa aí. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos e todas que estiveram conosco e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.